Olá! A pandemia do novo coronavírus pegou o mundo inteiro de surpresa e, por isso, não havia uma legislação que tratasse desse tema. Preocupados com isso, os deputados estaduais aqui de São Paulo resolveram criar legislações que atendessem à demanda do novo coronavírus e atendessem a população. Para tratar desses projetos que vão contemplar e que podem contemplar essas pessoas que foram atingidas, né, todos nós que fomos atingidos pelo novo coronavírus, o Conexão Legislativa de hoje recebe a deputada estadual Érica Malunguinha, do PSOL. Seja muito bem-vinda à Rede Alesp, deputada. Boa tarde, muito obrigada pelo convite. É sempre um prazer, uma honra participar e ajudar a alimentar essa rede tão importante que é a rede A senhora legislativa, a rede da Leste. apresentou o projeto 281 de 2020, que estabelece medidas que garante a equidade integral à saúde da população negra em casos de epidemia, pandemias e surto provocadas por doenças contagiosas. E no caso de decretação de calamidade. Deputada, como que esse projeto chegou até a senhora? Esse projeto, na verdade, ele faz parte de uma reivindicação antiga da população negra, dos movimentos negros, em relação à saúde integral da população negra. É muito importante frisar que a pandemia só potencializa questões e problemas de ordem estrutural que já estão presentes na sociedade. Então, a demanda e a questão da saúde integral da população negra já é uma reivindicação no que diz respeito a comorbidades que são específicas por conta das desigualdades sociais, por conta, enfim, da dia precária, por conta do atendimento não adequado no sistema público de saúde. Então, já existe uma demanda, né, pensando nas comorbidades específicas e também na diferença do tratamento que se refere ao racismo da população negra quando chega no equipamento de saúde. Então, esse PL ele só ajusta para a situação e levando em consideração, obviamente, que o Covid é uma doença respiratória, respiratória, há comorbidades, há doenças que potencializam e que podem potencializar a letalidade, e muitas delas são doenças que trata e que versa a saúde da população negra, como anemia falciforme, diabetes, hipertensão, enfim. Deputada, um levantamento do Ministério da Saúde e também da Secretaria Estadual de Saúde aponta que a cada 3 pessoas mortas por Covid, uma é negra. A senhora acredita que esse fator é por conta da desigualdade ou tem outros fatores que podem ter, que levam a esse número tão significativo? São 32% dos mortos na população preta, né? Preta e parda. Primeiro que esse dado ele não é um dado exato, não é um dado preciso, porque nós sabemos, inclusive é um tema, inclusive o meu projeto de lei e a nossa tentativa aqui na Assembleia Legislativa é colocar nos prontuários, obrigatório nos prontuários, a classificação por raça e cor. Então, isso quer dizer que não é ainda um padrão em todo o sistema de saúde. Então, vamos levar em consideração que esses dados que o Ministério possui são dados ainda que estão aquém da exatidão, pelo fato, óbvio, não há protocolo para enumerar essa letalidade. Agora, tem um dado que a Secretaria Municipal de São Paulo, em abril, se eu não me engano, no dia 17 de abril, tinham 89 pessoas infectadas no Nova Zelândia, que é um bairro periférico
majoritariamente negro. 89 pessoas. No Morumbi, 297 pessoas. Morreram na Brasilândia 54 e no Morumbi morreram 7. Eu acho que este dado ele precisa muito mais a questão da letalidade em relação à população negra, pobre. Então, é por isso que é urgente ter o protocolo dentro do protocolo e o protocolo de classificação por raça, cor, e mais ainda para entendermos de uma vez por todas, dentro da lógica, né, da sociabilidade e da sociedade brasileira, existe um problema e uma questão que é de ordem estrutural, que é histórica, de ordem estrutural e que está institucionalizada, que faz com que pessoas negras, pobres e periféricas arquem ônus de todas as violências estruturais. Isso é numa situação de pandemia ou numa situação comum, como muita gente achava que estava normal antes da pandemia, só que nunca esteve. Então, a pandemia ela só acentua e expõe problemas que já estão muito bem engrenados na lógica do poder no Brasil. A gente vive a pandemia do racismo há muito tempo, deputada. É uma coisa que vem. Algumas pessoas insistem em dizer que não, mas essa pandemia é uma pandemia muito grande há muito tempo, né? Deputada, eu queria colocar uma outra questão aqui para a senhora. A gente sabe, a senhora é a primeira deputada trans aqui do estado de São Paulo, e eu queria saber se a Do senhora tem recebido Brasil. do Brasil, desculpe. Eu queria saber se a senhora tem recebido demandas da população LGBT QI+, no sentido de orientação com relação à questão financeira, também de saúde, né, ao acesso à saúde pública e também a questão financeira. Sem dúvida. A gente pode destrinchar, tentar destrinchar a população LGBT dentro desse cenário da pandemia. A gente tem uma população que é preta, pobre, periférica, logo, sendo LGBT ou não, ela já está arcando com ônus em diversos aspectos da situação pandêmica. Você tem uma população que está maciçamente, né? Maciçamente eu não vou alegar isso, mas está de forma muito presente no setor das artes e da cultura, que é um dos setores mais prejudicados, né, no efeito da pandemia. Você tem uma outra situação, que é a situação da violência doméstica, porque nós tratamos da violência doméstica em relação às mulheres cisgênero, mas sabemos desses dados da violência contra a população LGBT. Não é à toa que o STF criminaliza a LGBTfobia, e essa população, agora, com a necessidade da reclusão, do isolamento social, os casos de violência e de físicas e psicológicas dentro dos lares aumentou exponencialmente. A população, eu falo da população LGBT como um todo, as mulheres transexuais e travestis, as quais grande parte, infelizmente, ainda é uma realidade deste grupo. Grande parte se prostitui, 90% da população trans, de mulheres trans se prostitui. E isso, obviamente, não é uma atribuição por um talento inato, e sim uma relação compulsória, né, de empurrar essa população que é excluída no decorrer da vida de qualquer processo de sociabilidade, da filha da escola, etc., e o que acaba restando é a situação da prostituição. Então, aí, nessa situação de pandemia, a gente sabe que por conta do isolamento social, este é um trabalho também que não é possível, né, acontecer. Então, muitas dessas mulheres trans estão passando uma situação calamitosa no que diz respeito à condição, à situação
econômica, algumas podem migrar para a situação da internet, outras se arriscam, se arriscam, porque há quem coloque seus corpos em risco também, e é isso. Como eu falei anteriormente, a pandemia ela só potencializa violências, exclusões e precarizações que já estavam dentro da organização da sociabilidade, da sociedade brasileira. Então, é isso, a população LGBT tem arcado com ônus em diversos aspectos, na situação da violência doméstica, por estarem dentro do circuito das artes, da cultura, dentro desse setor, e também das mulheres trans e travestis que têm como fonte de renda a prostituição. Deputada, a senhora citou a Além questão do que, desculpa, só mais uma parte. E aí uma outra questão que não é associada apenas à população LGBT, mas é uma condição também de saúde que é importante acender esse alerta, que é a população que com HIV/AIDS. Sim, claro. Deputada, a senhora citou na sua resposta a questão da violência. A gente sabe que tem um dado que a Secretaria de Segurança divulgou que desde o início da pandemia cresceu 44,9% o número de ocorrências de violência doméstica. Isso inclui todo tipo de relacionamento, violência como um todo. E eu queria saber como que a senhora enxerga essa questão? Educamos mal os nossos meninos? Mel, há inúmeros fatores. Finalmente, em alguma medida, a sociedade brasileira acordou. Eu sei que muita gente que hoje é contra políticas afirmativas para a população trans, no passado já foi contra políticas afirmativas para mulheres cisgênero também. Assim, mas finalmente chegamos num ponto em que uma parcela da população, inclusive uma parte do poder público, compreendeu que existe uma violência, a violência doméstica, a violência contra a mulher, mas isso é insuficiente. Existem legislações, a própria Lei Maria da Penha, importantíssima para inibir esse tipo de violação, mas uma legislação ela tem pouca efetividade se não houver um pacto social que elimine essa violência. E esse pacto social, o que seria? Obviamente, trazer esse tema para os lugares de formação, de subjetividade e dos indivíduos. Esses temas precisam perpassar pela escola, sim. Precisamos educar crianças para que elas não se tornem adultos violentos, achando que o corpo da outra pessoa, seja ela mulher cisgênero, seja ela travesti, transexual, seja ela gay, seja ela negra, seja ela o que for, esse corpo ele tem o direito à vida, o direito à inviolabilidade. Então, é fundamental, além das legislações, que elas existam, que elas são importantes, que elas são fundamentais, mas tanto quanto a legislação, um pacto social que organize de uma vez por todas a sociedade e ela consiga se mover de forma positiva. E é uma coisa muito simples, é só sobre não violar a existência da outra pessoa, aquele corpo, enfim. E para isso acontecer, é óbvio que precisamos também tirar essas pessoas, né? Tirar a mulher cisgênero, a mulher transexual, travesti, tirar a comunidade LGBT, a população negra, tirar deste lugar estigmatizado que a sociedade insiste em nos colocar. Isso significa o quê? Significa estarmos nos lugares de sociabilidade saudável, trabalhos comuns como todas as pessoas têm, direito à escolaridade e à integridade física e psicológica ao passar pelo processo de escolarização, enfim. É tão importante eu estar nesse lugar, é tão importante para que se reafirme presenças de pessoas como eu em lugares
diferentes dos que foram determinados nesse ciclo vicioso de violências que acaba gerando morte, que acaba gerando dores extremas em situações pandêmicas ou em não situações pandêmicas. Isso só faz acumular uma sociedade doente, apática e violenta que não é bom para ninguém, porque essa violência que bate sobre esses corpos, ela volta. Sem dúvida nenhuma, deputada. Deputada, a senhora e outros deputados assinaram um projeto em conjunto para um apoio, um auxílio emergencial para as pessoas, os profissionais da cultura, né, que fomentam a cultura. A gente sabe, já vários especialistas, e aí a gente também faz uma análise aqui, né, que diante da pandemia, com certeza o setor de entretenimento será o último a restabelecer Sim. em função de tudo que as pessoas estão vivendo nesse momento. Eu queria saber da senhora sobre esse projeto, como que essas pessoas estão vivendo? A senhora já havia mencionado um pouco antes, mas eu queria saber um pouco melhor como essas pessoas estão sobrevivendo esse período de pandemia. Ainda bem que você citou a palavra sobrevivendo, porque o PL 253, que é o PL da cultura, ele visa exatamente, como você bem mesma falou, é, um apoio emergencial de um salário mínimo paulista para trabalhadores do circuito produtivo das artes, né, e da cultura. É óbvio que nós não estamos falando de artistas renomados, porque inclusive não precisam, estamos falando dos trabalhadores das artes, que são muitos e que são a grande parte, e que é o que movimenta, inclusive, o circuito das artes e da cultura em São Paulo. Ora, São Paulo, o estado de São Paulo, tem tanto orgulho de se projetar nacionalmente e internamente como a capital e o estado das culturas, e, no entanto, pouco, aliás, nada, foi visto ainda para proteger, salvaguardar este patrimônio intelectual e de trabalho que é dos profissionais das artes. Esses profissionais, eles estão sobrevivendo por meio de apoios de amigos, de vaquinhas, de redes colaborativas que são insuficientes, porque é uma cadeia enorme de trabalhadores e que não tem, foi o primeiro setor e não há perspectiva de volta. Para concluir, por isso que é tão importante que o poder público participe e e se prontifique a socorrer os trabalhadores das artes e da cultura. Eu digo isso dos artistas e todos os trabalhadores desse setor, mas também digo em relação aos outros, porque eu não consigo, de forma alguma, Melissa, entender essa economia que funciona de modo especulativo para ter uma saúde econômica à base da fome e à base da morte de pessoas, porque não é possível entender que essas pessoas com poucos recursos ou com nenhum recurso, elas obviamente não poderão consumir, não poderão fazer inclusive a economia funcionar. Transferir e redistribuir renda e trabalhar de forma positiva e propositiva para os trabalhadores. Desculpa, gente. De forma propositiva, no sentido de redistribuir, de fazer distribuições, aquecer a economia, fazer e manter a economia em funcionamento. Porque esses trabalhadores, eu falo dos trabalhadores do setor das artes e da cultura, mas estou falando, por exemplo, dos trabalhadores terceirizados, que os contratos estão sendo rompidos porque a atividade não está em funcionamento. Sabe? E o que eu quero dizer é que esse dinheiro retido, ele não ajuda a economia. E tampouco esse dinheiro redistribuído da forma que deve ser, porque esse dinheiro pertence à população, pertence à sociedade, ela vai auxiliar e apoiar para que a economia continue em funcionamento. Então, ter
pensar no PL de cultura, pensar nos trabalhadores das artes, da cultura, também pensando em todos os outros trabalhos perdendo as fontes de renda por conta da pandemia e por conta também, mais uma vez, de um Estado brasileiro, de um Estado como o nosso Estado de São Paulo também, que é ausente, ineficaz e inoperante na responsabilidade com os cidadãos e cidadãs, sobretudo os que são mais pobres, vulneráveis e que, enfim, têm empregabilidade mais frágil. Voltando, grande parte dos trabalhadores da cultura e das artes, eles são trabalhadores informais, sempre foram, né? Autônomos, profissionais independentes. Então, imagine que nessa situação você tem uma parcela gigante, né, uma parcela grande da população aí adentrando a linha da miséria, né, uma população pobre que está indo para a linha da miséria, uma população com a parte que tinha o mínimo para o seu sustento, para a sua sustentabilidade, que dentro do princípio sociológico brasileiro é muito ruim, que se diz classe média, eu não acho que são classe média, estão indo para a pobreza. Então, assim, esse efeito cascata. Deputada, eu me lembro de um dia que a senhora estava na CCJR, eu estava cobrindo a CCJR, para quem não conhece, é a Comissão de Constituição, Justiça e Redação na Assembleia Legislativa. E a senhora estava defendendo o projeto Transcidadania, que são políticas públicas voltadas para a comunidade transexual. E aí eu me lembro perfeitamente da senhora falando na sua defesa do projeto sobre essa questão da prostituição, que os trans acabam indo para a prostituição porque não conseguem uma oportunidade, porque não dão uma oportunidade, porque acabam saindo de casa muito cedo, às vezes com 13 anos, 12 anos, e aí ficam sem 14, opção, não 13 estudar. anos é a média. E aí eu queria saber sobre isso. E aí tem muitos das pessoas da comunidade trans também são artistas, né? São às vezes drags, às vezes outros tipos de performance. E aí eu queria saber como que a comunidade está se virando, digamos assim, com relação a essa questão da pandemia, como está a questão financeira para o pessoal da comunidade trans. A primeira parte é que esse dado, né, de que 90% de mulheres trans se prostitui, tem algo que é diretamente proporcional a isso e que cabe a gente sempre questionar. Se existe uma população tão grande exercendo uma profissão, é porque há quem consuma. E assim, consumindo os nossos corpos, mas essas mesmas pessoas que têm essa relação de consumo dos nossos corpos não são capazes de compreender que este lugar não pode ser o único lugar para pessoas que pertencem, que se constituem nessa identidade, né, que tem essa existência. Então, essa é a primeira parte. Acho importante a gente fazer um questionamento de quem consome esses corpos, né? Quem são os consumidores disso. Uma outra parte também diz respeito ao que eu falei anteriormente, é que a pandemia só potencializou precariedades já existentes. Sem dúvida, essas profissionais do sexo, elas estão sem renda, elas estão, algumas, se arriscando, e outras sobrevivendo de vaquinhas e outras redes de solidariedade, de distribuição de cestas, etc. Porque, inclusive, nós só temos, em São Paulo, nós temos três casas de apoio para a população trans. De apoio, eu falo de acolhimento e de abrigamento para receber, para dormir, daí, etc. e tal. Então, é muito grave a situação, é extremamente grave a situação, que já era antes, se potencializa nesse momento, e as artistas, que aí a gente tem as drags não são trans, não necessariamente,
mas algumas são, mas não necessariamente, mas muitas são atrizes, sim, muitas escrevem, muitas cantam, encontraram nas artes um lugar possível para existir, se organizar socialmente, diferente do estigma criado dentro da história e da estrutura brasileira. Então, obviamente, é uma situação muito frágil, delicada, e que eu não consigo ver perspectiva de melhora, uma vez que, inclusive, nós estamos numa batalha gigantesca para que tenha um projetão da Lespe, o projeto que é dito que são de todos os deputados, mas obviamente não é exatamente assim, porque não consta lá absolutamente todos os desejos, e eu sei que objetivamente não caberiam todos, mas obrigatoriamente deveria ter, principalmente os que tratam de populações mais vulneráveis. Logo, enfim. E nós estamos numa batalha para que tenha um artigo que trata da violência doméstica em relação às mulheres cisgênero, de modo que elas recebam um apoio financeiro caso elas não tenham meios de subsistência, e que elas recebam um apoio financeiro para se livrar dessa situação de violência doméstica. E a nossa batalha é que as mulheres transexuais e travestis estejam também inseridas dentro desse auxílio, na situação, obviamente, da violência doméstica. E essa é uma batalha porque esse artigo está ancorado na Lei Maria da Penha, e é isso, a gente estamos aí para dizer que a violência contra a mulher, ela é contra os corpos das mulheres transgênero também. Então, negar isso é negar o nosso acesso, inclusive, à reivindicação e a reclamar as violências que incidem sobre os nossos corpos. E eu não tenho muita esperança sobre isso, Melissa. Eu acho que é muito importante falar, principalmente aqui na TV Alesp, porque outrora houve um projeto da deputada Isa Pena, inclusive, que criava um dossiê chamado Dossiê Mulher, que se tratava de um conglomerado, né, da reunião de denúncias de violência contra as mulheres, vinda de de diversas secretarias. Essa era a proposta do Dossiê Mulher, fazer a reunião, a catalogação desses dados. Uma das propostas era que as mulheres transexuais e travestis estivessem nesses dados também. O projeto só foi aprovado quando as mulheres trans saíram do projeto. Então, assim, nem para constar nos dados da violência nós podemos estar. Então, é um grau de abjeção, aos nossos corpos, é um grau de exclusão, e muitos dizem que não são transfóbicos e têm medo de ser dados como tal, mas eu não consigo, assim, olhar uma situação como essa e não afirmar publicamente que existe, sim, uma transfobia institucionalizada, na qual eles me olham e me toleram, porque, obviamente, eu estou ali em paridade de posição pelo fato de ocupar esse lugar enquanto deputada, mas em nenhum momento, e eu não consigo vislumbrar que haja simpatia ou empatia para que políticas afirmativas em relação a essa população que é extremamente vulnerabilizada consiga transitar. A exemplo do Transcidadania, que é um projeto que está parado na Comissão de Constituição e Justiça por conta do mérito numa Constituição que é para debater constitucionalidade. Então, isso é visível, é institucionalizado. Agora, acho importante essa casa, por meio de alguns representantes e o próprio Estado, assumir o grau de intolerância
assumir e não ficar mascarado em cima de um discurso de respeito ou de tolerância que só funciona à medida que não se pensa afirmativamente sobre determinados grupos. E idem a população em situação de rua, que é uma população extremamente fragilizada, que é uma população que a sociedade está aí debatendo, falando sobre o assunto. Paulo tem 40 mil pessoas em situação de rua, essa população cresce cada dia mais, e nesse primeiro projeto que foi publicado, não tinha nenhuma menção à população em situação de rua. Para mim, isso é uma escolha. E assim, foi protocolado projeto de lei emergencial para a proteção da população em situação de rua, que inclusive fui eu quem protocolei. Eu não preciso do protagonismo, até porque esse projeto que será de todos os deputados não será de ninguém unicamente. Aquilo ali é uma medida da Assembleia Legislativa para a contenção dos efeitos da Covid. Como não consta a população em situação de rua? Como não constou? Por que não está lá? Sim, por que não viram esse projeto 1, 2 ou 3 elementos e colocar? É porque não importa. É porque não importa. E isso é de um grau de desumanidade que eu só acho importante que as pessoas assumam, que os posicionamentos políticos saiam dessa ilibação, dessa polidez e coloque efetivamente a prática higienista, né, a mentalidade higienista de determinadas pessoas. Deputada, infelizmente acabou, mas eu queria deixar para a senhora para a gente voltar a falar desse assunto, inclusive tratar especificamente sobre essa questão da população, que é um tema que é muito importante ser adotado, ser tratado, e tem muitas outras coisas que a gente ainda precisa conversar e debater. Queria agradecer muito, deputada, a sua disponibilidade em falar conosco, em dar um pouco do seu tempo para que a gente pudesse esclarecer todas as coisas que estão acontecendo aí com todos nós. Muito obrigada, deputada. Eu que agradeço, Melissa, agradeço toda a equipe da TV e da Rede Alesp. Estou sempre à disposição. E é isso, se cuidem, mantenham o isolamento, se puder, fiquem em casa, cuidando de si, cuidando dos outros, e assim a gente pode vislumbrar uma manhã possível. Não esqueçam de serem solidárias, solidários. A rede de solidariedade e de afeto, ela é tão importante quanto o poder público e o próprio Estado se movimentando. É isso aí. Muito obrigada. Esse foi o Conexão Legislativa com a deputada Érica Malunguinho do PSOL. A gente falou dos projetos que estão encaminhados aí para combate ao coronavírus, essa pandemia que assolou o mundo inteiro. Você fica agora com a programação da Rede Alesp. Muito obrigada pela sua companhia e até breve.